Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx. E como vocês têm visto aqui, às quartas-feiras no canal a gente vai publicar agora uns vídeos mais análise de dados na prática ou com conceitos do mercado de dados, né, com entrevistas. E hoje, atendendo a um pedido de um seguidor que a gente recebeu, ele chama Zé Apolo, né, o nome do seguidor, ele comentou num vídeo de Machine Learning alguns meses atrás sobre como fazer um algoritmo para análise bancária. Então a gente pegou esse comentário, guardou. E hoje eu vou ensinar vocês, eu fiz uma base e a gente vai usar o Alteryx e o Machine Learning para criar um algoritmo de análise de riscos e que conceda um parecer de crédito, de aprovação ou negação e com probabilidade de aprovado e de negado, tá bom? Então a gente vai criar um algoritmo de Machine Learning para fazer análise de risco, isso cabe muito dentro do setor bancário, beleza? Então bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, para a gente começar, ó, eu criei essa base aqui, que é uma base randômica, que eu estou chamando de base de análise de crédito. Dentro dela eu vou ter dois arquivos, tá? Nesse primeiro, a gente tem dados de nome, idade, CEP, cidade, estado, profissão, salário, a empresa que a pessoa trabalha, o CEP da empresa, a marca do veículo, tipo do veículo, ano do veículo, se o veículo é 0 km sim ou não, o valor do veículo. Eu criei meio que uma análise de crédito no setor de veículo, de automóveis, tá? A gente tem aqui o percentual de entrada, valor financiado, quantidade de parcelas, valor de parcela e qual foi o parecer, se esse crédito foi aprovado ou negado, tá? Pessoal, tudo isso aqui foram dados randômicos que eu fui gerando na internet, uma lista de nomes aleatórios, lista de idade aleatória, numérico. Então eu criei tudo com dados aleatórios, tá bom? Nada disso aqui é real ou representa uma informação real. Por que que eu gerei isso aqui? Para a gente ter uma base de partida. Então, se você quiser fazer esse trabalho comigo, aqui na descrição do vídeo tem o e-mail do nosso marketing. Manda um e-mail pedindo a base que a gente envia para você, tá bom? E aí você consegue fazer esse trabalho com a gente. Espero que o Zé Apolo até esteja assistindo também, né? Porque esse vídeo é até para ajudar uma dúvida dele, tá bom? E outra coisa, né, pessoal? Se vocês separarem aqui no canal, a gente conseguiu liberar um botãozinho de valeu demais, tá? Então, para quem não conhece, é meio que um botão que se você curtiu muito conteúdo, se você acha que é um conteúdo relevante, você pode ajudar com um valor financeiro, qualquer valor, pode ser de R$1, enfim, a quanto você achar que deve, e você ajuda o criador de conteúdo, né? Porque você sabe, né, essa vida de blogger, tecnologia não é tão simples assim, tem muito suor, muito trabalho. Se vocês puderem nos ajudar, vai ser o maior, eu vou agradecer de coração, tá bom? Se não puder ajudar financeiramente, pelo menos deixa o seu like, pelo menos se inscreve, fortalece o nosso canal compartilhando o conteúdo, tá bom? E deixa comentário, deixa dúvida que a gente vai ter o maior prazer de ajudá-los. Eu vou procurar fazer isso sempre às quartas-feiras, né? Vídeos de quarta-feira que a gente faça aplicado usando a dúvida de vocês que vocês deixam no comentário, tá bom? Então, voltando aqui, temos essa base. O que eu fiz também, né? Nesse mesmo Excel, eu criei um outro que é o input. O que é o input? É a base, só que só com o cabeçalho, tá vendo? O mesmo cabeçalho. A única coisa que eu não tenho no cabeçalho da segunda parte é o parecer da análise de crédito. Por quê? Este parecer eu vou usar um algoritmo de Machine Learning para fazer pra gente, tá bom? Então, aqui tá a minha base. Vou fechar ela. Vou pegar meu Alteryx. Vou trazer aqui um input data. Dentro desse input data eu vou conectar naquele arquivo, tá bom? Então eu vou pegar o meu arquivo análise de crédito aqui, vou trazer ele para dentro do meu Alteryx, dando o nome de análise, pegando da sheet análise de crédito mesmo. Trouxe, vou dar um run. Perfeito, minha base está aqui, ó, já está devidamente importada, né? Então ela tem todas as informações que eu preciso, ó. Vou clicar aqui com o botão direito, colocar um browse. Só para a gente checar como é que tá essas informações, ó. Então eu tenho, ó, nome, idade, CEP, cidade, estado, a profissão da pessoa, o salário, a empresa que ela trabalha, o CEP da empresa, a marca do veículo, tipo do veículo, o ano, se o veículo é 0, valor do veículo, percentual de entrada, valor financiado, quantidade de parcelas, valor das parcelas e o próprio parecer. Tá bom? Então temos todas as informações aqui, é isso mesmo. Primeira coisa que eu vou fazer, né? Vou trazer um select porque, se vocês separarem, nome não é uma coisa que eu quero que o meu algoritmo analise, né? Imagina que o meu algoritmo agora ele vai dar crédito só para quem chamar João Fernandes. Não é uma coisa que eu quero que o meu algoritmo faça. Então, nome, dentre todas as variáveis que eu tenho aqui, é o único que eu não quero que meu algoritmo considere.
Então eu vou trazer um select para descartar o nome do meu algoritmo e vou seguir, tá bom? Então descartei nome. Agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou trazer aqui dentro do meu processo, eu vou vir aqui e vou trazer na aba Machine Learning o meu Assisted Modeling, tá vendo? Então eu vou pegar esse Assisted Modeling, vou colocar ele aqui no meu Alteryx e antes de dar um run, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro input, tá? Um outro input data. Desculpa, não é um input data. Agora eu vou pegar um text input, falei besteira. Pego um text input, jogo ele aqui no meu Alteryx. Vocês reparem que como eu estou começando a usar Machine Learning, o fluxo tende a pensar um pouco mais, ele processa um pouco mais, então você está usando o processamento da sua máquina, tende a ficar um pouco mais devagar, tá bom? Vou vir aqui ó, nessa opção de importação do text input, vou colocar file, vou pegar o mesmo arquivo, só que agora eu vou pegar outra sheet, que é a sheet de input, que aí o arquivo ele já traz todas as informações aqui, tá vendo? Já vou até pré-preencher isso aqui, porque essa vai ser a linha que eu quero que ele projete para mim o crédito. Então, ó, Rodrigo, 36 anos, o CEP dele 0223900, cidade de São Paulo, estado São Paulo, profissão, vou pegar uma das profissões que eu tenho na outra base, vou clicar na outra base, vou pegar aqui ó, aleatoriamente, tá? Porque imagina que a pessoa quando ela preenche, eu tenho um checklist, né? O banco quando ele recebe, a ficha tem um checklist de profissões, então você segue alguma que já existe, né? Então eu vou colocar essa profissão astronomia aqui mesmo, salário 5 mil, empresa que ele trabalha, deixa eu pegar uma empresa da lista que eu tenho, pegar uma aleatória aqui, ó, pegar essa Antonella Francisco, copiei, colei aqui, CEP da empresa, vou pegar também aleatório, o CEP que eu tenho lá, né? Então se eu peguei a Antonella Francisco, vou pegar o CEP que tá aqui, colar lá no meu projeto, então o CEP, Enter, deixa eu ir pro lado, beleza. Agora marca tipo do veículo e ano do veículo. Vou pegar na lista do que eu tenho na minha base, porque eu tô criando um algoritmo com essa base. Então, pressupõe que são veículos que eu tenho aqui, tá? Se você for criar no seu trabalho, lembra, quanto maior sua base, mais assertivo ela será, tá bom? Vou pegar aqui ó, essa sequência, que era esse TIDA 2008, não é 0 km. Copiei, já vou colar aqui, ó. Tá? Marca do veículo, tipo do veículo, ano, se ele é 0 km ou não. O valor desse veículo, vamos lá, 37 mil. Imagina que eu dei de entrada 10 mil. Dei 17 mil de entrada, tá bom? Deixa eu cortar e colar aqui. Apertei errado, fazer de novo. Não é aqui que eu coloco, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 30% de entrada. Então deixa eu já fazer esse cálculo, que aí eu já sei exatamente o valorzinho. Então, se o meu carro vale 37 mil, 30% de entrada, 11.100, que foi o valor que eu dei. 11.100 de entrada, 11.100 de entrada menos os 37 mil, dá 25.900 de valor financiado. 25.900 de valor financiado, imagina que eu financei isso em 24 parcelas, então eu divido isso aqui por 24, imagina que a parcela foi de 1.079. 1.079,16, beleza? Então esse aqui é o primeiro crédito. Vamos colocar mais uma pessoa? Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar agora a Mayara, que tem 30 anos, pegar um CEP da base que a gente já tem aqui pra gente usar. Então a Mayara daqui, ó, ela é, deixa eu já pegar o dado completo, ó, desse CEP de Manaus, ciência da computação, é esse aqui, ó, essa é a Mayara, tá? Vou pegar esses dados. Fechou. Vou só mudar o salário, então imagina que a Mayara já tá rica. A Mayara é rica, né? 10 mil. O CEP dela, deixa eu pegar um CEP aqui. O CEP da empresa, né, que ela trabalha, então vou pegar aqui o CEP da empresa.
Por que o CEP é interessante? Porque às vezes você está tendo um monte de empresa que manda um monte de cadastro da mesma empresa e você costuma negar o crédito aí no seu... O seu banco costuma negar o crédito. Aí o algoritmo já vai conseguir pegar esse padrão, tá bom? Vamos achar aqui, ó, um zero. A Mayara está comprando um Corolla 22, 0 quilômetro. Beleza, já peguei aqui, colei. A Mayara vai pegar esse carro por 110 mil. Ela vai dar 50% de entrada, então ela está dando 55 mil de entrada, vai financiar 55 mil em 12 parcelas só. 55, vamos ver quanto fica? 55 dividido por 12 parcelas, 4.583,33. 4.583,33. Essa é a Mayara. Vou deletar essa linha. Então eu tenho uma proposta do Rodrigo e uma da Mayara, que daqui a pouco a gente vai ver funcionando. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou botar um autofield nesse campo, por quê? Que eu vou colocar um autofield aqui? Porque todos os meus dados, como é text input, possivelmente eles estão entrando como string, tá vendo? Ah, não, eles já entraram como número. Então eu não preciso do autofield. Eu achei que estava tudo como string, mas não. Ele já está considerando campos numéricos mesmo. Então tá ótimo, que é o que eu preciso. Agora eu vou dar um run e a gente vai continuar o nosso projeto, tá? Quando a gente dá um run, o Assisted Modeling, ele processa, e aí quando ele processar, a gente vai abrir ele e vai criar o nosso algoritmo, tá? Então essa é a base que eu vou usar para criar o algoritmo, e esse text input é o que vai entrar para eu fazer projeções, tá bom? Então eu vou pegar meu Assisted Modeling aqui, vou clicar nesse Started Assisted Modeling. O Assisted Modeling vai processar, vai gerar aqui pra gente, temos que esperar um pouquinho. Vou clicar aqui no Start Building. O que acontece, né, pessoal? O meu target vai ser o parecer do crédito. Ó. Eu quero que ele dê um parecer, é isso que eu quero que o meu algoritmo faça. Como o meu parecer é aprovado ou negado, eu tô falando de um algoritmo de classificação, né? Porque ele é binário, ou é isso ou é aquilo. Mesmo que eu tivesse 3 ou 4 possibilidades, seria a classificação, ou isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então não é regressão, não estou tentando projetar um número infinito. Eu tenho o cravado. Então é um algoritmo de classificação. Eu clico, ele já entendeu o que é classificação pelo target, né? Eu clico aqui no meu next, dou um continuar e a gente vai fazer step by step. Eu vou fazer passo a passo com vocês aqui, tá bom? Então nós vamos construir passo a passo. Primeira coisa, né? Algumas informações, olha só, o CEP, ele está falando que ele vai dropar o CEP da nossa base. Por que ele vai dropar? Porque o CEP está vindo com aquele tracinho. Então isso aqui é um problema. Já que eu tenho esse problema, a gente faz o seguinte, ó, já vamos fechar, porque CEP pode ser uma variável importante para nossa análise. Então eu já vou até deletar esse assisted daqui, eu vou ter que colocar um outro e eu vou fazer uma fórmula para eu tirar os pontos do CEP. Porque olha só, o nosso CEP como tal, eu quero transformar CEP em número. Porque eu estou falando de estatística, eu quero que meus dados estejam numéricos. Então eu vou fazer uma fórmula de replace. Esse replace eu vou pegar o campo CEP. O meu target do campo CEP vai ser o hífen, que eu vou dar um replacement por nada. Então aspas duplas, ó, ele vai tirar. Aqui eu vou colocar uma nova fórmula que ela vai modificar o CEP da empresa, porque eu tenho a mesma coisa no CEP da empresa, tá vendo? A única coisa que eu tenho que fazer aqui é vir aqui e colocar o CEP da empresa e aplicar o mesmo critério. Agora ele transforma o CEP tirando o tracinho. Então essa é uma fórmula nova que não sei se vocês conheciam, se não conheciam, estou aprendendo agora, que é o replace, que a gente pode usar dentro do Alteryx. Dá para fazer isso com find replace, com regex também, mas aqui eu estou fazendo com fórmula, tá bom? E aí uma coisa importante, se eu vou jogar CEP dentro da minha base sem o hífen, a minha base que eu entregar para ele projetar, eu tenho que também tratar o CEP para não ter o hífen. Então se o CEP vier com hífen, tira Alteryx, não pode vir hífen, beleza? Então eu coloco a mesma fórmula dentro da outra base. Agora eu vou vir aqui, vou colocar o Assisted Modeling again, mais uma vez, e vou dar um run. E aí vamos ver, ele vai processar, né? E aí a gente vai começar de novo. O Assisted Modeling sempre precisa de um run para ele processar e você conseguir iniciar ele, tá, pessoal? Então, Started Assisted Modeling.
Ó, uma vez que ele carregou, já clico aqui no Start Building. Primeira coisa, né? Qual vai ser a nossa variável target? O que a gente vai usar para tomada de decisão? O parecer. Eu quero que ele dê um parecer. Esse parecer, ele está aqui como aprovado ou negado na minha base. O que isso significa? Significa que eu estou trabalhando um algoritmo de classificação. Por quê? Porque eu não tenho um número indefinido para ele projetar. Eu tenho variáveis claras que ele precisa projetar. Ele vai dizer se é aprovado ou negado o meu crédito, tá bom? Então é algoritmo de classificação, vou dar um next, vou dar um continuar, e aí eu vou fazer o step by step com vocês, para vocês aprenderem. O Alteryx é muito interessante nisso. Ó. Agora o CEP, repara que ele já entendeu, tá? Ele está falando que valor do veículo e salário tem uma distribuição similar. Aí ele está falando que ele vai colocar como numérico, que é o que ele recomenda. Ele tem alguns dados que ele está colocando como categórico, né? O que é categórico? Ele está colocando um número, tipo, marca do veículo a marca Fiat é 1, a Ford é 2, a Mercedes é 3, é isso que ele está fazendo aqui para categorizar. E o que é valor, ele está colocando como numérico. Ótimo. A gente dá um next. Depois ele vai falar o seguinte, eu tenho algumas variáveis ó, que elas se repetem muito. Então o ano e o 0 km, eu tenho alguns anos na base que estão nulos e eu tenho algumas indicações de 0 km sim ou não que também estão nulo. Então ele vai colocar, nesse caso do ano, a mediana para poder anular a interferência daquela linha na base toda. E nesse outro caso aqui ele vai colocar um valor constante que é para poder também anular o efeito desse nulo dentro da base. Não tem problema, você só dá um next quando for assim, tá bom? Esse é o legal do Assisted, né? Ele te ajuda com a parte estatística, com a análise. Aí aqui ele vai te falar quais são as variáveis que são boas preditoras, que podem ser usadas. Então ele está falando para a gente que parcela, entrada, valor do veículo, tipo, marca, CEP da empresa, salário, profissão, estado, cidade, idade, são bons preditores. Ao passo que CEP residencial, ano do veículo, se é 0 km ou não, valor de entrada, valor financiado, valor de parcela é pouco associado ao aprovar ou negar. Eu sei que é bem associado. E por que aqui está parecendo mal associado? Porque de repente você que trabalha no setor bancário vai falar, imagina, se ele é 0 o ano e o CEP que a pessoa mora, isso é fortíssimo. Isso faz muita diferença na análise. A questão é o tamanho da base que eu coloquei. Eu tenho uma base recortada com aleatório. Eu botei aprovado e negado aleatoriamente. Tá? Não tem uma inteligência por trás daquela aprovação. Isso que é legal do algoritmo. A gente vai tentar fazer o algoritmo entender a forma como o humano analisou até então. Então, quando você pegar a base real aí da sua empresa, essa base real tem uma inteligência por trás. Possivelmente, esses campos vão estar fortemente correlacionados com o parecer. Por quê? Porque você está pegando uma base que não é totalmente aleatória. Eu não fiz nenhuma análise de crédito linha a linha na minha base para aprovar ou negar. Então, não tem padrão nenhum ali. Tá totalmente randômico. Possivelmente, o meu algoritmo também não vai ser assertivo, tá bom? Mas eu quero passar para vocês a lógica para que você consiga fazer no seu dia a dia. Então, eu vou deixar então todos os campos, tá bom? Porque eu não quero polêmica aqui no comentário. Vou clicar no Next. E aí ele fala, qual desses 4 algoritmos você quer rodar? Vou rodar os 4 para a gente avaliar o desempenho e ver qual foi melhor. Então roda todos para mim, Alteryx. Vamos deixar ele rodar e aí a gente vai avaliar os resultados. Ó, ele vai traçando uma linha de quanto variou para cima ou para baixo, aprovando ou negando, tá vendo? Então você tem uma distribuição. Claramente o verde, que é a árvore de decisão, ela ficou mais próxima de um padrão. Só que isso não quer dizer que ela teve uma boa acurácia. Olha aqui, ó, ele rodou os 4 algoritmos e o vencedor é esse primeiro, ó, regressão logística. Eu vou clicar nele e aí a gente vai entender um pouco dessa acurácia. A gente vem aqui na abinha de overview, olha só a acurácia dele. Quando o Alteryx rodou esse cara, 108 vezes ele conseguiu projetar aprovado e acertou, ou negado, e 92 vezes ele errou. Então ele teve um índice de acerto de 54% que a gente consegue ver aqui, tá vendo? Ó, a relação entre aprovado e aprovado, 66% das vezes ele acertou. Então ele é bom, ele tem 65% de chance de acertar a aprovação. A relação de aprovado ou negado, ele deu 34% só. Então, 34% aí de chance dele falar que é negado, mas na verdade é aprovado. No negado, o que ele fez? Aprovado com o negado. Na outra relação, né? Negado com aprovado. Isso aqui é um cruzamento de tudo com tudo.
Ele deu 60% das vezes um cara que originalmente era negado, ele deu aprovação na projeção. E 40% das vezes ele era originalmente negado e ele deu negado na projeção. Então ele está com desempenho mediano, digamos assim, né? Só que ele foi o vencedor entre todos, ó, repare. Esse aqui até que parece que foi bem, ó, porque esse aqui, mas olha só, aqui em cima acertou 50% das vezes e errou 50%. Quando a gente olha aqui a relação, ó, aprovado com aprovado 62%, que é parecido com a regressão logística, negado com aprovado, ele já foi 64%, então ele não foi bem, tá vendo? Então o desempenho geral foi menor. Esse aqui também tem um desempenho menor. Agora deixa eu ver aqui, ó. Esse Decision Tree, ele acerta mais, ó, ele nega aprovação. Então, ele nega não, ele erra mais aprovado com aprovado, mas para negar ele é melhor que os outros, ó. 50% das vezes ele acertou. E o Randall Forrest foi o pior de todos, né? Ele erra muito aqui, ó. 74% ele disse que estava negado, ele aprovaria. Então, isso pra gente é um problemaço, né? No algoritmo. Então, vamos pegar o primeiro. Aqui, pessoal, é muito análise sua. Você, como analista de dados, você vai checar para ver qual faz mais sentido. Uma coisa que você pode fazer é vir na interpretação. Por quê? Essa abinha de interpretação vai te falar quais são as variáveis que teve mais peso para esse algoritmo. Então, por exemplo, para esse aqui de regressão logística, valor do veículo, valor financiado, o CEP da pessoa e o da empresa é o que mais fez sentido para ele. O XGBoost já foi salário, CEP, marca, ano, cidade, percentual de entrada, valor financiado, quantidade de parcela e valor de entrada. Ele tem mais variáveis consideradas. O Decision Tree, só 3. Então ele fica muito em cima disso. Qual é o problema de você aplicar um algoritmo assim? Se na rua as pessoas perceberem, elas começam a passar a profissão certa, né? O fraudador perceber, ele vai passar a profissão certa, porque ele vai entender que você aprova mais, o CEP da empresa certa, a cidade certa, e você vai ficar aprovando. Então a gente tem que tentar achar um que ele tenha mais distribuição. Então nesse caso, apesar desse cara, ó, ele ter 62% de acerto aqui e 36% no negado, ele tem uma interpretação melhor das variáveis, tá vendo? Ele considera mais coisas. Então eu vou trabalhar com uma acurácia de 50%, mas no algoritmo que tem mais variáveis que ele considera, porque ele vai ficar menos sensível a ser influenciado pelos dados externos, tá bom? Clico nele, no XGBoost, e venho aqui, ó, Add Models e Continue to Workflow. Automaticamente o Alteryx cria para nós. Ó, ele já criou todos os processos. Eu não vou passar etapa a etapa aqui, pessoal. Por quê? Porque tem vídeo aqui no canal ensinando esse Assisted Modeling. Assiste lá os outros vídeos, o que eu falei do criando um algoritmo para casa de aposta. Eu expliquei detalhadamente cada coisinha dessa. Então, aqui é o que a gente fez no Assisted Modeling é o Alteryx colocando num fluxo. Então, ó, ele colocou os tipos de dados, limpou os valores nulos, colocando mediana, aquilo que a gente fez, selecionou as variáveis que têm maior peso, então pegou todas as variáveis, fez o One Hot Encoding, né? O que é o One Hot Encoding? Ele tá pegando os valores que são texto e trazendo para um contexto estatístico mais relevante. Aí ele criou aqui o algoritmo no XGBoost, e aí nessa etapa que é o XGBoost, que foi o que a gente selecionou, e nessa etapa que ele treinou esse modelo. O que é treinar? É ficar passando a base que você colocou, uma parte dela ele usa para criar algoritmo, outra parte ele separa para treinar. Então ele cria e treina com essa mesma base, então ele separa. Por que ele separa? Porque se ele pegasse os mesmos dados que ele usou para aprender, para treinar, ele ia acertar tudo, né, 100%. Então ele separa uma parte aleatória, pega uma parte para fazer, então uma parte ele cria o algoritmo, outra parte ele treina. Com esse resultado ele dá aquelas acurácias e a interpretação para nós, e aí ele gera essa saída aqui que é o preditor, né? Nesse preditor, ó, o dado do train model já está aqui no M. O que a gente vai fazer? Vai pegar a nossa base nova e vai plugar aqui no D. Tá vendo? Que é na parte de dados. Aí o que o Alteryx vai fazer? Vai pegar este modelo aqui de cima para projetar essa base que você plugou aqui na entrada D e vai gerar uma projeção. Vamos ver como é que fica. Beleza, ele processou aqui, já entendeu. Fez isso, eu ainda não estou vendo o resultado, né? Por que eu não estou vendo? Porque falta dar um run. Então você pluga, dá um run e agora a gente vai ver esse resultado acontecendo na prática. Isso aqui é muito legal. Eu piro com Machine Learning no Alteryx.
Então, ó, ele vai lá, passa pelo algoritmo, treinou, pegou a base de projeção e olha na saída, ó. Vou olhar aqui, ó. Pegou o Rodrigo e a Maiara, os dados que foram passados, ó. Considerou tudo isso e olha só, o Rodrigo ele aprovou, a Maiara ele negou. Tá vendo? Apesar do salário, pro Rodrigo ele aprovou, pra Maiara ele negou o crédito. E aí, olha o que interessante, ó. Isso aqui, ó, parecer da análise de crédito predicted. Aprovou Rodrigo, negou Maiara. Aí ele vem e fala assim, ó, com quantos por cento de certeza ele aprovou o Rodrigo? Com 59% e 40% ele não tá tão certo disso. Com quantos por cento ele aprovou a Maiara? 22%, por isso que ele negou. Então ele tem 77% de certeza de que a Maiara merece ser negada, o algoritmo, tá bom? Então a Maiara é negada, o Rodrigo aprovado com um pouco mais de incerteza, a Maiara já foi negada com um pouco mais de segurança. Problema aqui, né, pessoal? Obviamente a gente precisaria ter mais dados de entrada para treinar o algoritmo, porque daí ele ficaria melhor. Mas uma coisa legal, você no dia a dia, quando você for implementar o Zé Apollo, se estiver assistindo esse vídeo, você vai pegar na sua empresa e vai colocar essa probabilidade dentro do sistema. Por quê? De repente você vai fazer um combinado que vai falar assim, ó, quando eu tiver entre 50% e 70% de aprovação e entre 30% e 50% de negado, eu vou mandar essa análise para o humano. Quando eu tiver mais que 80% de aprovado e 20% do negado, eu assumo isso como aprovado automático. E vice-versa para negado, entendeu? Então você vai criar uma lógica. Não é só o parecer aqui, mas especialmente a probabilidade que o algoritmo está te dando dele ter acertado ou errado. Então é esse combinado que vai gerar aquela decisão automática dentro da sua análise bancária, análise de risco, tá bom? Bom, pessoal, então esse foi o algoritmo que a gente criou para análise de risco e parecer de crédito. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não esquece, se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou, comenta que variáveis a gente pode incluir nesse algoritmo para ele ficar ainda melhor, tá bom? Compartilha esse conteúdo com quem você acha interessante. De repente você trabalha em banco, trabalha numa área de crédito, já compartilha com a galera aí para todo mundo entender. Tem muito analista de crédito que talvez tenha essa dúvida, como é que funciona por trás os sistemas para aprovar automático, né? São lógicas parecidas com essa. Se você não tem isso na sua empresa e quer implementar, tá aqui um caminho, tá bom? Se você quiser mais detalhes, tem o Calendly do Cláudio aqui nos comentários também. Entre em contato com a gente, vamos ter o maior prazer de trocar uma ideia contigo para implementar uma solução dessa na sua empresa, tá bom? E é isso, então, cada quarta-feira conteúdos práticos como esse. Se você gostou, deixa o like e comenta que você gostou, que aí a gente continua, tá bom? Se você gostou muito e puder deixar o valeu demais, agradeço também. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.